Olá, comunidade Retail Media FC, eu sou Eric Mourão, host do Retail Media FC Cast. Hoje temos um episódio especial com uma marca que faz sucesso globalmente em tudo e inclusive Retail Media. Bom, a gente tem aqui hoje Victor Sofiati, diretor de mídia e dados da L'Oréal, e ele vai contar pra gente muito valor, muito insight, muita coisa boa que eles têm fazendo com sucesso, não só aqui no Brasil, enfim, no Latam e no mundo todo. Victor, um tremendo prazer estar aqui com você. A L'Oréal tem sempre aparecido como uma empresa que tem feito bastante... tem movimentado o mercado, tem feito com bastante maestria, navegado com o Retail Media. Então hoje eu tenho certeza que muita gente está ansiosa para ouvir muito sobre a L'Oréal e o que tem feito em Retail Media. Obrigado por ter a sua presença aqui, Victor. Nossa, imagina, eu que agradeço. Acho que é uma oportunidade, na verdade, a gente poder compartilhar um pouquinho, falar um pouco sobre o que a L'Oréal tem feito, falar um pouco sobre o que o Brasil tem trazido também para o universo L'Oréal globalmente e para a América Latina. Então, super prazer, acho que vai ser super bacana o nosso papo aqui. Eu tenho certeza. Bom, primeiro, assim, o que você vê no trabalho de vocês, né? Primeiro, assim, tem uma coisa que chama atenção, que é digital e mídia. O Alan, ele é digital e marketing. Ele tem esses cargos, né, que o digital e o data enfim, estão sempre combinados. Queria que você trouxesse um pouco dessa perspectiva, né, de como a L'Oréal se organiza nesse mundo de tecnologia, de dados e tudo mais, como que se organiza, né, para jogar esse jogo atualmente. Perfeito. Bom, eu acho que são 4 unidades de negócio, né? Então a gente atua com uma unidade de negócio chamada Grande Público, onde a gente tem marcas como L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, né? Então a gente tem muitas marcas dentro desse universo que atingem realmente um público mais extenso. A gente tem uma outra unidade de negócio voltada para produtos profissionais, foi de onde a L'Oréal, na verdade, surgiu. Então a gente tem marcas como L'Oréal Profissional, Kerastase, Redken. Então são marcas muito trabalhadas ali com profissionais também de beleza. A gente tem uma outra categoria que é chamada beleza dermatológica, né? Então essa categoria trabalha com muitos produtos para skincare, muito colaborativamente também com o profissional de dermatologia, né? Então trabalhar com os dermatologistas de uma forma muito medicalizada. Então a gente tem marcas como CeraVe, a gente tem marcas como La Roche-Posay, Vichy e SkinCeuticals, que é o creme de la creme aí da parte dermatológica. A gente tem uma outra divisão de luxo, né? Então a gente trabalha muito com a frente de fragrâncias, mas também com alguns produtos de maquiagem. O desejo que as pessoas têm pelas marcas da L'Oréal é impressionante, né? Exato. Kerastase, então são muitas categorias, muitas marcas, é isso. Até dá branco de lembrar de todas, mas tem muita oportunidade de a gente trabalhar com todas elas nessas diferentes categorias. E a estrutura onde eu estou inserido, a estrutura onde o Alan Spector é líder, é a estrutura chamada CDMO. Né? Então, que vai para um pouco além do que seria só o CMO, aquilo que o marketing tem que ter essa perspectiva de cuidado para todas essas marcas e divisões, mas também sobre essa parte de aceleração digital. Por isso também tem dentro da companhia, já globalmente, e aí também estruturado aqui no Brasil, esse olhar de marketing e digital, dados, trabalhando de uma forma muito colaborativa, muito acelerada. Né? Então, a gente tem aí dentro, inserido toda a frente de e-commerce que a gente trabalha, seja um e-commerce indireto, através de retailers como Amazon, Mercado Livre, Época Cosméticos, Beleza na Web, mas também com os outros que são, na verdade, as nossas lojas próprias. Né? Então, a gente tem loja especializada de Lancôme, a gente tem de Yves Saint Laurent, a gente tem de Kerastase, a gente tem Dermaclub, que é todas as marcas de beleza dermatológica trabalhadas de forma dentro desse programa de fidelidade. E também segredos de salão, que são as marcas profissionais. Então, a gente acaba tendo uma expansão e um contato direto com esse consumidor, e isso tudo é acelerado através dessa estrutura de mídia e de dados, né? E de marketing como um todo na estrutura do Alan. E como é que funciona isso? Porque uma vez que você já conhece o público, como é que vocês conseguem até trabalhar, por exemplo, você tem uma informação através do Dermaclub, de uma pessoa, como vocês chegam a fazer cross com produtos de haircare, com produtos, enfim, com outros tipos de colaboração, seja interna, seja externa. Como é que vocês fazem? Tem alguma coisa que vocês têm feito? Ou, Sim. assim, mais a gente possa falar? Claro, não, a gente já trabalha completamente compliance em termos de
LGPD, né? Então, assim, a forma como a gente trabalha com os dados, mas a gente já trabalha com uma base unificada de dados, onde a gente consegue entender quem tem um comportamento de compra de diferentes categorias, né? Até porque a gente conhecendo o consumidor, conhecendo a consumidora, a gente sabe que dentro do banheiro existem uma série de marcas diferentes, diferentes categorias, que são trabalhadas de forma indiscriminada, né? Então, cada um combina um produto de uma forma diferente. Então, a gente acaba se trabalhando muito nessa frente de dados para entender esse comportamento, entender essas diferentes jornadas, porque o consumidor também não segue necessariamente um único fluxo, né, de compra ou mesmo um único fluxo de reconhecimento de marca. Então, a gente acaba tendo cada vez mais esse olhar para dados em como que a gente consegue oferecer produtos mais personalizados e configurações de ofertas mais personalizadas também. Entendi. Deve ser, enfim, o pessoal do teu time, além de falar de mídia, de performance, eles também precisam saber falar data lake, Muito. Enfim, falar palavras ali, falar o vocabulário de Martech, de tech, digital, enfim, é um pessoal que tem que ser mais tech savvy, seria o nome? Sim, acho que é um pouco, acho que é todo mundo um pouquinho hoje em dia, né? Acho que a gente cada vez mais a gente tem que ter essa perspectiva de descentralização. Todo mundo tem que entender um pouco de tudo, né? Então, da mesma forma como a gente tem que se aprofundar em entender da área comercial, como que se estrutura um P&L, como que a gente faz a companhia ser sustentável, né, nesse aspecto, a gente também tem que entender um pouquinho sobre o que são as tecnologias disponíveis e como que a gente faz o melhor uso delas. E, com parte disso, trabalho com dados, né? Então, acho que é muito menos sobre esse achômetro que a gente trabalhou muito tempo, né? Principalmente em marketing, né? Então, eu achava que era isso que o consumidor queria, né? Muito pautado em pesquisas que muitas vezes não eram 100% drivadas por uma volumetria e captura de dados. E hoje, com o acesso à tecnologia que a gente tem, com a aceleração do digital, permite a gente ser cada vez mais direcionado pelo que os dados estão dizendo. E eu costumo dizer que dados são comportamentos, e a gente tem como responder esses comportamentos com ofertas de serviços e produtos como um todo. Vitor, queria aproveitar já que você está falando sobre isso e falando muito sobre perfil profissional, que é um tema que hoje a gente discute muito, como vai ser o profissional do futuro. Como é que o pessoal lá que veio de uma faculdade de humanas, eles já estão versados em algumas coisas, conseguem, sei lá, entender relevância estatística, temas mais ligados, por exemplo, a exatas, e o pessoal de exatas também consegue entender a visão de negócios, o lado de, questão de hipótese, de marca, de posicionamento, pessoal, como que é isso lá nesse teu time, assim, como que ele é formado, que tipo de pessoas, como que é uma curiosidade genuína, assim, sobre o perfil de profissional. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, a gente também tem que falar um pouquinho sobre diversidade de background, né? Então, assim, a gente tem pessoas realmente que, historicamente, seriam todos do mesmo tipo de universo, né? Então, todo mundo formado por ESPM e IBMEX, e eu acho que não estamos mais nesse lugar, né? E não só com relação a universidades que são tratadas, mas também sobre o que a gente tem de perfis profissionais ali dentro. Então, eu tenho na minha estrutura não só publicitários, pessoas que são originalmente do universo de mídia, né? De agência, mas também pessoas que trabalharam com administração, que entendem muito de forma numérica. Eu tenho cientista de dados dentro da estrutura. Então, cada vez mais trazendo um pouco dessa diversidade para dentro do time para conseguir trabalhar essas diferentes linguagens e fazer com que todo mundo também se desenvolva em diferentes frentes. Então, é sobre também diversificar um pouco desse background de formação e de origem de onde as pessoas são. Acho um tema importante porque quando a gente fala em compartilhar conhecimento, enfim, trazer conhecimento, acho que é importante a gente falar sobre isso porque os times, às vezes, as pessoas têm umas visões, não, tem que ser o engenheiro, não, tem que ser enfim, e as pessoas estão sendo cada vez mais plurais, né? As próprias pessoas, né? Tem que ser. Eu acho que a gente tem uma relação também muito próxima com o time de gestão financeira, porque a gente também precisa entender um pouco do olhar, da perspectiva de como que a companhia funciona, né? Como funciona, estrutura-se um P&L, quanto que a gente pode navegar e flexibilizar, como que a gente traz retorno. Então, a gente precisa ter um pouco desse entendimento também. Então, isso é estimulado para quem tem diferentes background dentro da companhia, que aprendam sobre essas diferentes frentes para conseguir ser complementar e compreender como um todo. Da mesma forma como eu super estimulo ter pessoas que sejam de um background mais de humanas, porque entende sobre o comportamento humano, entende sobre o comportamento do consumidor,
né? E aí a gente fica menos também muito apegado ao que a gente acredita que deveria ser, de um ponto de vista de marca, né? Então tira um pouco esse umbigo da marca, do que eu quero me posicionar como marca, e mais sobre o que o consumidor quer, né? Como que eu colaboro mais e como que eu uso dados, né, numéricos, porque ciência também é muito sobre essa frente de trabalhar com dados e conseguir fazer isso se transformar em produto, em serviço, em otimizações, em personalização de produto. Então, acho que é muito sobre essa navegação e colaboração dos times, né? Então, hoje a gente trabalha com uma massividade de dados e também ter momentos de falar assim, vamos até aqui, senão a gente começa a se perder e a gente não consegue tomar decisão, é super importante também, né? Então, ter pessoas dentro do time que conseguem falar, vamos até aqui, a gente testa, aprimora, volta e a gente melhora esse produto que a gente está desenvolvendo ali para a campanha que a gente está desenvolvendo. E falando dessa questão de times e tudo mais, o tema que ele invariavelmente, inevitavelmente aparece aqui é a relação com os times de trade, mídia, shopper e, enfim, e as agências e tudo mais. E como o tema aqui é futebol, como que é o esquema tático que vocês têm na L'Oréal? Assim, como que é? Quem ocupa cada faixa do campo? Existe limite? É meio freestyle? Não? Como é que é? Imagino que o freestyle não deva ser, mas como que vocês definiram esse esquema tático para trade, comercial, retail media e como que funciona esse esquema tático aí de vocês? Então, de novo, a gente trabalha de uma forma muito colaborativa, tem uma estrutura que também olha para frente de aceleração de e-commerce centralizada, mas que também bate bola diretamente com as diferentes unidades de negócio, né? Então, as estruturas comerciais, as estruturas de trade dentro das divisões, elas estão presentes e trabalham de uma forma muito colaborativa com esse time centralizado, né? Então, o meu time de retail media, junto com o time de e-commerce, junto com os times comerciais, junto com o time de trade marketing e, claro, em momentos mais sazonais, a gente trabalha uma Black Friday, ou trabalha a Semana do Consumidor, ou mesmo quando a gente cria os nossos próprios eventos, como a gente tem o Beleza Livre, junto com o Mercado Livre, ou B de Beleza, que a gente também tem proprietário, e a gente trabalha com uma série de varejistas, a gente trabalha quase que no modelo de War Room, né? Então, onde todo mundo tem ali o olhar sobre diferentes métricas e como que a gente otimiza para aquele período que está tudo acontecendo e a gente precisa trazer um resultado muito bacana no final do jogo, né? Então, a gente vai muito de uma forma colaborativa. Então, tem os momentos também cruciais ao longo do ano. A gente faz o planejamento estratégico, qual que é o objetivo que a gente vai ter numericamente para cada um dos players que a gente vai colocar, quais são os diferentes tipos de investimentos que vão ser trabalhados, porque também não adianta eu ter uma mega aceleração na frente de retail media e não ter um time comercial que joga junto, que também coloca quais são as possibilidades de ofertas que vão ser trabalhadas, seja de produtos, seja de bundles que são criados e desenvolvidos especificamente para alguns varejistas e como que a gente trabalha essa comunicação também para a consumidora no final do dia. Isso eu vou fazer uma pergunta, eu quero continuar nesse tema e fazer até uma pergunta mundana. E as métricas não, os objetivos, o bônus, né? Enfim, as metas para bônus e tudo mais, as pessoas já são juntas? Desculpa a pergunta tão mundana, mas acho que é uma pergunta genuína. Super. Porque assim, e aí o pessoal do comercial, do mídia, do trade, tá todo mundo amarrado na mesma meta, no mesmo bônus, né? Que acho que é uma questão organizacional real que a gente sabe que existe, né? Com certeza. Então a gente passa por um momento de ter metas comuns, né? Então a gente tem objetivos de realmente crescer e desenvolver o e-commerce como um todo, mas para além disso, como que a gente também tem métricas que aprofundam dentro de cada uma das especialidades. Então, quando a gente faz negociações com os principais players, né? Então a gente tem o que a gente chama de JBPs, né? Que são os Joint Business Plans. A gente tem Joint Business Plans na frente comercial, né? E aí são diretamente amarrados com metas de sell-in, de sell-out, etc. Como que a gente possibilita também esse sell-out acontecer do ponto de vista do varejista. Mas também, do ponto de vista de mídia, a gente tem acordos também de JBPs com esses players de mídia. E aí também com o retail media, né? Só que a gente mantém eles bem separados porque são objetivos distintos que têm que correr de forma colaborativa, mas paralela, né? Porque a gente tem objetivos diferentes. Um tem completamente associado ali a esse sell-in e esse sell-out, e a mídia tem indiretamente essa responsabilidade com o sell-out, mas não só, mas também sobre como que a gente constrói marcas, como que a gente extrapola também o online
e traz resultados no O plus O, né? Então, como a gente leva resultados também que acontecem na rua, né? Porque o consumidor é impactado por uma exposição de mídia em retail media, mas a conversão não necessariamente acontece naquele momento. Então, a gente tem que ter também essa perspectiva de que o objetivo ele é paralelo, ele é complementar ao objetivo comercial. E isso é interessantíssimo. E aí eu queria... Você falou uma coisa de ABP, construção de marca. Como que está sendo o papel dos varejistas, né, nessa questão, nesse tema retail media que a gente está aqui falando, na construção de marca? Como vocês estão usando essa ferramenta de mídia para construir marca? Olha, eu acho que é um processo evolutivo, né? Então, acho que todo mundo, acho que é uma das principais áreas que tem acelerado no mercado, essa frente de retail media. Então, e até muitas vezes se confundem, né? Onde você tem um varejista e um player de retail media. E aí começar a fazer esse modelo de construção sobre o que são produtos que vão funcionar para uma conversão imediatamente e que são produtos, né? Que eu digo produtos digitais, né? Que estão sendo desenvolvidos ali dentro para construção de marca, com recrutamento de novos consumidores, né? Categorias que, de repente, são muito próximas da categoria que a gente atua de beleza, mas que não necessariamente hoje são consumidores de beleza. Então, como que a gente faz esse trabalho de recrutamento, de entendimento desse consumidor e quais são os melhores formatos para trazer esse tipo de visibilidade e de aprofundamento sobre conhecimento de consumidor, né? Sobre que tipo de comportamentos e que levam a gente a trabalhar e desenvolver produtos melhores, até mesmo serviços, né? Então, com integração de ferramental, por exemplo, como um WhatsApp, por que não, para fazer uma venda mais consultiva? Então, tudo isso é possível de ser trabalhado, além de olhar para novas possibilidades de formatos, como live commerce, como social commerce, né? Então, trabalhando aí diferentes modelos que estão sendo expandidos e, claro, trazidos também muitas vezes por esses varejistas que têm um conhecimento que a gente não tem, que a gente nunca vai ter. Então, a gente tem uma oportunidade de trabalhar de uma forma muito colaborativa. E quando você fala de trabalhar de forma colaborativa, também tem colaboração de dados bastante, né? Tem que ter. Anonimizada, né? Então, assim, não queremos fringir qualquer tipo, né? Então, acho que a gente, falando de ética, a L'Oréal é super cuidadosa nesse aspecto, mas, sem sombra de dúvida, eu acho que é colaborativo do ponto de vista que eu tenho muita informação sobre consumidor, sobre jornada, que eu posso aportar para esse varejista, e da mesma forma o varejista pode trazer para a gente uma série de informações de abandono de cesta, de navegação de página, que a gente pode trabalhar de forma colaborativa e melhorar as jornadas, melhorar as experiências, oferecer serviços digitais que a gente também desenvolve de certa forma globalmente, né? Então, que a gente chama de virtual try-ons, né? Então, que você não precisa necessariamente ir até um ponto de venda para experimentar um batom. Você pode, através de realidade aumentada, ter esse tipo de teste ou um diagnóstico de pele que também para entender se eu tenho uma pele oleosa, se eu tenho uma pele seca, se eu tenho uma pele acneica e qual que é o produto ideal para esse tipo de pele que eu tenho. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar de forma colaborativa e ofertar esse tipo de serviço também para o varejista. Legal. E quando a gente está falando desse sistema de colaboração de dados, é usando os data clean rooms, indo mais para o mundo mais técnico, esse tipo de ferramental que vocês estão usando hoje. Exato. Então, a gente tem já alguns acordos globais. Eu acho que a Thaísa já teve aqui também. Já veio aqui. Já teve um pouquinho aqui, falou um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem esse acordo, de fato, para trabalhar de forma colaborativa. E, claro, como que a gente não só utiliza os data clean rooms para colaborar dados first party, second party com varejistas, mas também sobre fazer um melhor match rate dentro das configurações de canais de mídia que a própria L'Oréal já trabalha, né? Então, por trabalhar com o data clean room, a gente tem essa possibilidade de melhorar esse match, né? E trazer mensagens mais qualitativas, né? Mais aprimoradas quando a gente fala do impacto da comunicação que a gente faz. E você acha que é um caminho que... Como vocês já estão usando hoje colaboração de dados, você acha que daqui, enfim, num curto período ou médio período, você acha que todo mundo vai estar fazendo? Você acha que é inevitável? Ou você acha que... Inevitável. Eu acho que independente do que aconteceu agora com o Google de ter dado um passo atrás, eu acho que o movimento, na verdade, sobre trabalhar first party, ele já veio de um movimento muito claro e que quando a gente faz qualquer tipo de mensuração, não necessariamente, muito pouco provavelmente, a gente vai ter CPMs mais rentáveis, mas quando a gente olha para métricas sobre conversão, a gente vê melhoras significativas ao trabalhar com esses dados first party, né? Então, quando você olha para um CPA, para uma conversão, ou mesmo para quando a gente não fala de retail, fala de
views, né? Então a gente está falando de view completo, a gente tem resultados muito positivos trabalhando com first party. Então quando a gente trabalha nesse modelo de data clean room, onde eu tenho o comportamento de como que esse consumidor converte, por onde ele navega, e trabalho também esse conhecimento sobre o que ele entende daquele produto, do que ele tem de interesse sobre aquela marca, o resultado ele não vai ser diferente quando se trata dessas métricas de conversão. E para mim, vai muito além do ROAS, né? Então a gente vai, acho que provavelmente falar aqui sobre algumas métricas, mas tem que ser muito além do ROAS, né? Tem que ser muito para além do que só essa métrica sobre o retorno do nosso investimento, mas sobre como que a gente está cada vez mais construindo o futuro dessas marcas e do próprio varejo. Isso é legal porque o que acontece sempre aqui quando vem o varejista fala: poxa, o anunciante só olha para ROAS, só olha para ROAS. Não o anunciante. Em geral, via de regra, os anunciantes olham para isso. Aí a gente tem a L'Oréal, que é o anunciante que está fazendo um trabalho diferenciado, está conquistando mais espaço, está fazendo... Aí ele vem aqui e fala: não é só ROAS. Então acho que a dica tá aí, né? Acho que a marca aqui, o anunciante que está vendo o podcast, acho que ele já pode guardar já guarda esse conhecimento, esse insight aí para ele. Mas acho que legal que você falou que não é só ROAS. Quais métricas assim vocês têm, vocês usam muito para retail media, que vocês veem bastante valor, métricas que podem ajudar a navegar nesse cenário de mídia com varejistas? Eu acho que a gente tem que entender quantas pessoas a gente está impactando e gerando conhecimento para a marca, né? Então, também ter esse olhar de awareness que tem a possibilidade, né? Então, de novo, a gente tem N canais que vão possibilitar diretamente o awareness, mas através do retail, por as jornadas elas não serem mais lineares, né? Então, a gente tem, na verdade, talvez elas nunca tenham sido lineares e a gente, na verdade, só diagnosticou isso há algum tempo atrás. A gente tem esse entendimento de que tem algumas métricas de awareness, de consideração de marca que podem ser criadas e observadas quando a gente trabalha com retail media. Para além disso, recrutamento, né? Então, acho que tem muitas áreas, eu acredito aqui que eu não estou falando só sobre o ponto de vista de CPG, de CPG como um todo, beleza como um todo, mas recrutamento de novos consumidores sempre é uma nova oportunidade, né? Então, como você traz isso? E tem a possibilidade de você trabalhar isso também dentro desses players de retail media, onde a gente olha para quem são novos consumidores para a marca, quem são novos consumidores que através da minha comunicação, da minha mídia, eu trouxe para a categoria, né? Então, para além do que eu estou trazendo para a L'Oréal, eu estou desenvolvendo a categoria dentro de algum desses players de retail, seja no e-commerce, seja no direto. Claro, em beleza, penetração de beleza já é um negócio que 98% da população tem algum produto de beleza dentro de casa. Mas quando a gente fala do e-commerce, né, sobre sentir confiança em comprar um produto de beleza, que tem esses desafios sobre será que é o ideal para minha pele, será que é o ideal para o meu tipo de cabelo, tem esses desafios, até mesmo sobre se o produto vai chegar, se é um produto falsificado, se não é. Então tem um pouco dessa insegurança e a gente trazer novos consumidores e demonstrar que é factível sim, vai chegar rápido na sua casa, vai chegar com frete grátis. Então tem N possibilidades que você pode criar e métricas que vão trazer esse tipo de resultado. Então, uma que a gente chama e a gente trabalha como... em inglês, eu estou falando um monte de métrica em inglês, gente, mas por favor, é o new to brand, que é justamente esse olhar do novo para a marca, né? Então, e como que eu começo também a fazer essa navegação de recrutamento entre as minhas marcas, né? Então, eu entrei com esse consumidor através de um produto para pele, mas ele também compra um produto para cabelo, ele também compra um protetor solar, ele também compra esmalte. Então, eu tenho a possibilidade de ir trabalhando ele em diferentes categorias através dessas métricas que são desenvolvidas de forma colaborativa com um varejista. Nossa, deve ter umas contas lá de propensão à compra. Quem usa marca X, marca Y, deve ter todas as regrinhas, né, de como que a gente navega entre elas. Nossa, deve ter um monte de... Enfim, deve ser super, super interessante. New to Brand eu acho que é uma métrica que vai virar padrão. Sim. Acho que todo mundo invariavelmente vai olhar para eles. E o ROAS deveria ser basicamente um balizador, né? Então, assim, ele deveria ser uma métrica de o quão o meu business está saudável. Quanto que o meu negócio está saudável dentro daquilo que eu estou fazendo de investimento. Mas não ser o único grande objetivo. Até porque quando o Otávio do meu time você conhece... A gente fala bastante sobre isso. Quando o ROAS está muito alto, tem alguma coisa errada. Muito provavelmente você está falando com a mesma coisa e talvez você nem precisaria, na verdade, desse investimento de mídia ali, porque organicamente ele já estaria comprando. Eu concordo.
Eu, enfim, tenho uma relação de longa data com a L'Oréal porque eu trabalhei eu fui o primeiro cara de marketing online da beleza na web. E a L'Oréal era o principal fornecedor, né? L'Oréal e suas várias marcas. Exato. E aí, enfim... bom, mas enfim, tô ficando velho, tô começando muita história, eu quero saber de você. Vitor, uma coisa que eu queria... Você falou, acho que um ponto importantíssimo aqui na questão de alcance. Você falou awareness, alcance. Acho que quando a gente fala de mídia, não tem como a gente não olhar... Acho que não olhar para a questão do alcance, né? Senão aquela mídia não faz tanto sentido. E hoje no mercado, né, vocês atendem muito forte farmas, beleza, e tem um universo de varejistas médios, né, que não são tão grandes quanto os 3, 4 lá maiores, tal, mas essa cauda longa ela é muito importante. Como que vocês lidam com eles? O que vocês até esperariam que eles pudessem oferecer para a L'Oréal poder trabalhar mais com eles, né? Estou falando agora nos médios, não estou falando tanto dos top 3, top 4, mas desses. Vocês veem uma oportunidade nesse pessoal? Eles são muito importantes? Como que é isso? Sem dúvida. Eu acho que por onde também a gente começa a entrar em termos de capilaridade, né? Entendimento sobre cada vez mais, porque a gente olha para e às vezes se comunica de uma forma muito centralizadora, entendendo que a bolha da Faria Lima representa, na verdade, o nosso mercado. E não é assim, né? A gente precisa, de fato, desse olhar do médio e do pequeno para conseguir entender essas perspectivas de diferentes mercados, né? E aí são os Brasis que a gente tem, né? Então, um produto, uma marca que opera muito bem no Sudeste, não necessariamente vai ser com um produto que ela tem hoje desenvolvido para o Sudeste que ela vai se despontar no Norte e no Nordeste. Então, é através dessa penetração com esses pequenos e médios varejistas que a gente começa a ter cada vez mais conhecimento sobre esse consumidor e como é que a gente chega mais rápido também, né? Porque a gente sabe que uma das limitações do Brasil que a gente tem em termos de transporte imagina, comprar um produto para ser entregue no Tocantins leva uma semana e você paga um frete absurdo. Então, como que eu consigo garantir que através de alguns players a gente consegue ter essa penetração, a gente consegue ter essa proximidade, né, essa velocidade de chegada para esse consumidor final e também sobre aprofundar conhecimento, entender o que funciona melhor para essa consumidora, para esse consumidor, para entregar um produto que faça sentido para ele e para ela. E aí a gente tem alguns modelos de trabalho que a gente faz para acelerar também a entrada desses players na frente digital. Então, a gente tem agora uma parceria recente que foi criada de B2B, que é justamente para facilitar essa entrada. Eu não posso dar ainda muito spoiler, porque a gente está em lançamento desse produto como um todo, mas onde a gente vai acelerar, dar acesso digital a eles, para que eles tenham os e-commerces deles e para que eles também possam criar seus próprios modelos de retail media, de comunicação, e a gente consiga acelerar essa frente para eles, né? Então, a gente quer mais que as pequenas farmácias ou centros de beleza de uma determinada região possam ter acesso aos produtos da L'Oréal, né, e consigam, na verdade, também trazer essa penetração que a gente almeja no mercado brasileiro com produtos que sejam cada vez mais, de novo, personalizados e que atendam às necessidades de diferentes brasileiros. Agora você vai ter que vir aqui contar quando puder. Vai Vamos, ter que vir, vamos. Não, eu tô falando sério. Porque acho que isso até é um tema até mais encantador, né? Você vê como que o médio, né, pode navegar nisso, né? Nesse Exato. negócio de retail media que acho que até os grandes enfim, também estão aprendendo. Sem dúvida. E através dos pequenos e médios eles também se aceleram, né? Então a gente, sem sombra de dúvida, sabe como que o Mercado Livre se desenvolveu também, eu acho que nessa perspectiva, através do consumer to consumer, né? Também conseguiu ganhar essa penetração no mercado. E hoje é o monstro que é. Então, assim, sem sombra de dúvida, o trabalho que está sendo feito, o desenvolvimento tem também sido feito em termos de tecnologia e de logística através deles, tem acelerado bastante o resultado que a gente tem visto no Brasil como um todo. E agora vamos falar dos grandes. Como é que tá, assim... vocês têm verba e interesse e vontade e... Não só vontade, mas vocês têm estrategicamente verbas e interesses em ampliar investimentos em retail media? Sim.
Sim, hoje é uma das frentes que a gente mais acelerou, assim, nos últimos, pós-pandemia. Acho que a pandemia trouxe muito dessa aceleração. Teve um olhar, na verdade, das pessoas gerarem outros tipos de cuidado, né, durante a pandemia. Então, teve uma redução da frequência de, por exemplo, de uso de maquiagem, mas teve um cuidado muito maior com skincare, né? Então as mulheres, as pessoas começaram a ter uma perspectiva mais de cuidar da pele, né? Conseguir manter a pele saudável, etc. Então isso veio muito da pandemia. Isso tem se mantido, né? Em termos de criar essa rotina de skincare. Eu vejo dentro de casa, eu tenho uma filha de 10 anos que fala sobre limpeza de pele, que fala sobre proteção solar e tal. Então, ela já tem essa perspectiva que hoje é disseminada cada vez com um grupo mais jovem. E os grandes, eles têm colaborado bastante também para a gente conseguir gerar essa disseminação e conseguir chegar a mais lares como um todo. Mas os grandes... o que eu ia te perguntar, assim, dá para... O que falta para acelerar ainda mais? Para que haja, enfim, para que haja mais investimento, para que haja mais... Tem mais verba na L'Oréal para retail media? Tem. Acho que tem. E tem por conta... Acho que é um trabalho, de novo, né? Como a gente começou falando aqui, sobre um trabalho colaborativo na frente comercial, de trade, etc. O retail media, ele é um retail... É um trade 10.0, né? Então ele consegue trazer muito mais informação, consegue ter esse olhar cada vez mais do O+O, né? O que eu estou fazendo no digital, que acarreta no offline, e do offline que volta para o digital. Então essa navegação traz muitas possibilidades. Eu acho que tem muito espaço ainda de desenvolvimento. Quando a gente olha para perspectiva de penetração de pessoas que compram beleza online comparado com a penetração de beleza no mercado, tem um gap gigantesco, que tem um bolo de dinheiro, né? Uma grande oportunidade de ser acelerada nessa frente digital. Então, por isso que eu digo que existe muito espaço ainda para esse desenvolvimento, não só dentro da L'Oréal, mas no mercado como um todo. Eu acho que a gente ainda está ali muito próximo de tipo 10%, 15% do que é hoje o mix de investimento de mídia como um todo. E a gente tem ainda muita possibilidade, acho que até 2028, a perspectiva para a América Latina é chegar a 18%, 20% do investimento total. E aí acelerar em 200%, 500%, na verdade, o que hoje são os investimentos trazidos através de retail media. Então, aqui eu acho que sobre esse ganho de maturidade, sobre padronização de informações que são compartilhadas, né? Então, acho que produtificar cada vez mais essas ferramentas e produtos, a gente vai ganhar mais espaço para trazer mais investimento. E aí o compartilhamento, o trabalho colaborativo é o que vai determinar o quanto que isso vai ganhar de espaço e o quanto que a gente vai conseguir ter esse olhar mais 360 sobre esse investimento como um todo. Então, espaço para investir tem bastante. O ponto é como que a gente ganha maturidade. E aí eu acho que no teu ponto sobre o que precisa de ser feito agora, eu acho que está muito no olhar da experiência, né? Então, sobre o olhar de UX, né? Então, a categoria de beleza, ela exige um pouco desse ganho de experiência, né? Então, quando você vai... A gente falou aqui sobre beleza na web, sobre época cosméticos. A experiência que existe dentro dessas plataformas para a beleza são muito boas, né? Elas se tornam referência, na verdade, para o mercado como um todo. Então, como que a gente consegue garantir e expandir que essa experiência ela possa ser considerada em todas as ferramentas que a gente tem hoje de retail media, para que ela consiga responder às necessidades dessa consumidora sobre informações de produto, detalhamento sobre como é que ela usa para a pele, como a gente falou aqui sobre essa possibilidade de uso de tecnologia, de virtual try-on, para conseguir entender mais sobre aquele determinado produto para o tipo de pele, para o tipo de cabelo e ofertar de uma forma mais orgânica isso no dia a dia. Então, sim, é uma oportunidade. E em Amazon já tem avançado bastante, né, nessa perspectiva, até por acordos globais que a gente tem. Em Mercado Livre, a gente tem discussões consistentes sobre essa melhoria de produto como um todo. Era essa o segundo... a extensão dessa pergunta, né? Como que é a extensão da... Desculpa. Era essa a extensão da pergunta. Como tem sido essa pauta, vocês pautando, né? O varejo. Porque acho que o varejo ele precisa fazer o produto, mas qual produto? Por onde começa? Qual produto vai fazer? Como que ele vai fazer pacotes? Enfim, acho que eu acredito que essas discussões que vocês têm com os varejistas devam ser
game changer e influenciar bastante nos futuros produtos de mídia que todo o mercado... Exato, esse é o legado, né? Então, assim, a L'Oréal está muito aberta para desenvolver esse mercado, para ser a pioneira. Já somos os maiores em e-commerce, né, como um todo de beleza, e a gente tem esse objetivo de justamente fomentar essa estrada, né? De conseguir construir e desenvolver produtos que sejam melhores para o consumidor no final do dia. E fomentando essa estrada, a gente aumenta a penetração, aumenta o resultado. Então, o objetivo maior é esse, é conseguir possibilitar ter essa troca, ter esse trabalho colaborativo para desenvolver produtos que são melhores e que vão, por consequência, trazer resultados financeiros para a companhia. Então, eu acho que é um ganha-ganha como um todo aqui e é realmente ter essa agenda de oportunidade, de trabalhar de forma colaborativa. E a gente tem agendas consistentes com a maior parte dos players que a gente discute hoje. Isso é bacana. O que a gente entende, né, que o Retail Media precisa crescer, mas não em detrimento de UX. Junto com... Pelo contrário. Pelo contrário. O Retail Media tem que melhorar a experiência do cliente. Exato. Eu acho que é isso. Traz mais dados, né? Traz mais informações para a gente conseguir cada vez mais melhorar esses produtos, né? Ou mesmo desenvolver novos produtos como um todo. Então, ou mesmo conectar com outros canais que hoje não estão associados ao Retail Media, e a gente tem essa possibilidade de fomentar, de criar essas conexões e melhorar essa performance como um todo. Então, a gente tem como, por que não conectar com Connected TV, né? E a gente já vê alguns players trazendo um pouco dessas frentes, de entender comportamentos que vão além do momento de conversão para conseguir trazer na hora da conversão, um produto que seja mais associado com o que ela tem de interesses fora daquele momento puramente de conversão. Então, a gente passa a entender mais esse consumidor, né, conectar essas diferentes frentes para trazer melhores resultados. E aqui a gente tem muito a agregar como marca, né, como diferentes marcas que a gente atua. Vitor, tem um report, um relatório, um estudo muito bacana de uso de produtos patrocinados, né? Que é o arroz e feijão, né? O produto mais básico de Retail Media, é um dos primeiros. Depois a gente vai falar sobre formatos aqui, mas vamos falar de produtos patrocinados. E esse estudo que a Acrolytics fez nos Estados Unidos, com os grandes, e demonstrou assim como a L'Oréal está muito à frente. Mas não é que ela está à frente com um segundo atrás, ela está muito à frente no uso de produtos patrocinados, nos grandes varejistas americanos, no mercado mais maduro. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre essa visão da L'Oréal nessa questão de estar tão avançada, né? Então, eu acho que há um tempo já, e aí acho que a gente falou um pouquinho sobre isso na frente da pandemia, no momento de pandemia, de aceleração. Estados Unidos, de fato, tem um momento de maturidade muito avançado. E a gente bebe muito também desse tipo de fonte, né? De como que a gente trabalha cada vez mais para viver e penetrar, né, e utilizar mais desse mercado. Então, e-commerce tem um potencial muito grande. Estados Unidos já tem uma maturidade muito grande, principalmente com esses grandes players, e trabalha de uma forma muito conectada com as diferentes ferramentas, né? Então, o exemplo que eu acho que aparece no relatório, que é muito bacana, de CeraVe, com Michael Cera, que foi lançado num momento de Super Bowl, e como que isso foi trabalhado de forma muito colaborativa com os varejistas para que esse lançamento fosse feito de uma forma bombástica em diferentes frentes, né? Então, a gente poderia ter feito um momento awareness para depois entrar no momento conversão dentro desses players. Mas a gente já pensou, na verdade, como que a gente fomentava e construía isso de uma forma muito colaborativa. Então, no exemplo aqui com a Amazon, a gente não só envelopou e ganhou muitos espaços de visibilidade, mas também trabalhou a fomentação de outros formatos que eles tinham ali, seja na frente de gaming, seja na frente de conteúdo de Connected TV, para conseguir beber dessa fonte, e gerou um resultado absurdo para lá. Para cá, para o Brasil, a gente tem um exemplo também que foi muito bacana com o Maybelline, onde a gente conseguiu fazer um trabalho combinado com a Amazon junto com o Twitch, né? Então, olhando ali para o início da jornada, né? E trabalhar com um segmento de consumidoras onde trabalha muito a comunicação através de jogos, né, de gaming, né, e de lives como um todo, para fomentar essa comunicação de um lançamento de produto que tinha sido feito, de máscara de cílios, né? Então, a gente trabalhou esse lançamento e isso gerou, na verdade, um resultado absurdo de new to brand, né? A gente conseguiu trazer mais de 6 milhões de impactos com essa comunicação e um número de conversão que ultrapassou 35% versus o que a gente já trabalha de comunicação que a gente chama de business as usual. Então, foi um resultado muito estruturado, né? E aí, ao trabalhar essa comunicação mais integrada e trazer, de fato, a eles
mais para perto quando a gente fala de comunicação 360, quando a gente fala também de fomentar esse awareness das marcas. Legal, e conta assim um pouco mais desse detalhe desses cases, assim, o case da CeraVe, né, do Super Bowl, se puder contar um pouco, que acho que é um case mais famoso por ser global, mas também entra um pouco nos detalhes aí para contar como é que foram esses cases. Acho que esse case, acho que eles utilizaram muito do momento ali de Super Bowl para fazer uma associação com Michael Cera, brincando com esse aspecto de trazer o nome dele, né, como se fosse um produto que ele estivesse desenvolvido, criado. E aí a gente fez muito esse trabalho colaborativo com creators também, de chegar uma caixa dizendo Michael Cera, e a gente brincando com essa chegada desse produto. Fez um processo também de combinação com a Amazon, de ser uma caixa Amazon com produto de Michael Cera. E aí esse trabalho foi desdobrado para os mercados, né? Então, a partir do momento que a gente ganhou, inclusive, premiações nessa campanha, ganhou Cannes recentemente, ele ganhou, acho que foi ouro, se eu não me engano, a gente tirou, então acho que também teve um Grand Prix. Então acho que foi uma campanha que trouxe um resultado para além, na verdade, do que é a perspectiva de campanha de mídia, de comunicação como um todo, mas excelentes resultados de venda e de atração para a marca, né? A CeraVe é uma marca super democrática, é uma marca que brinca muito com esse tom de humor, né? E que consegue navegar com diferentes gerações, né, de consumidor, e a gente possibilitou, através dessa campanha, brincar com esse aspecto e expandir resultados de venda como um todo. Então, não só teve ROAS saudáveis, como a gente falou aqui, mas também trouxe um ganho de penetração de marca, uma expansão, na verdade, que ganhou liderança e muito tempo, inclusive, dentro de períodos específicos, como Prime Week, como Black Friday. A gente acaba tendo ainda muito desse efeito long tail, né, a partir de uma campanha muito bem pensada e estruturada de forma 360. E a gente tem alguns outros cases aqui no Brasil também que acabam caminhando um pouco nessa perspectiva. A gente teve com Vichy, por exemplo, um produto de Dercos, uma campanha que a gente fez junto de NBA. Então a gente conseguiu fazer num break da NBA uma entrada com o produto, brincando também com esse aspecto de tipo como tem jogadores carecas na NBA, e aí como que a gente consegue colaborar, na verdade, com um produto que reduz o processo de perda de cabelo ou de caspa. Então a gente conseguiu brincar um pouco nessa perspectiva com o Dercos e ter uma oferta, na verdade, desse desenvolvimento dessa audiência, né, e olhando para a perspectiva de dados dentro de uma plataforma de e-commerce, né, que é a Amazon como um todo. Então a gente conseguiu extrapolar, na verdade, uma comunicação que era de um broadcast para um momento de conversão e também com resultados excepcionais de reconhecimento de marca. E é onde a gente vai um pouco além, na verdade, do que são as métricas tradicionais de retail media, né? Onde a gente começa a olhar também para o que gera de brand lift, para o que gera de reconhecimento de marca como um todo e consideração de compra, né? Então você começa a ganhar um aspecto que muitas vezes não está associado ao canal de retail, que a gente tem a possibilidade também de gerar esse tipo de mensuração. E aí, claramente, resultados de venda que se desdobraram continuamente pós esse período de campanha como um todo. Eu acho legal que, como o mundo mudou, né? Você consegue fazer... Como é que você faz aquela campanha bombástica, né? Como que era aquela do Coca-Cola, pipoca com Guaraná, enfim... Aquelas que ficam os jingles, né? A Doriana, sabe? Aquelas coisas assim, que eram... E como que elas são feitas hoje, né? Eu acho que o CeraVe, ele matou a pau. Porque ele foi um negócio que foi no Super Bowl, né? Fez a brincadeira, fez o minuto mais caro lá de publicidade, seguiu, teve parceria com o varejista, envelopou a Amazon, o negócio seguiu e até hoje se você, enfim... Tem aqui foi mais nos Estados Unidos, mas hoje nos Estados Unidos não tem como você não olhar a CeraVe e não lembrar dessa campanha. Exato. E como a gente tem com o L'Oréal, acho que muito pela assinatura que o L'Oréal tem, né? Então, assim, são muitos anos. A gente tem 65 anos de Brasil e a gente trabalha a assinatura de L'Oréal porque eu mereço, né? Ou porque eu valho muito. Então, tem muito dessa associação que ainda é muito atual, né? Quando a gente fala de público feminino, né? E de quanto que as mulheres precisam se valorizar, se reconhecer, né? E se entender. Tanto que, recentemente, a gente acabou de fechar com a Anitta, por exemplo, para ter essa assinatura de marca.
E ela falando, brincando justamente quando ela fala de ela agradecer a ela mesma, tem muito desse olhar de tipo, eu preciso me valorizar, eu preciso e eu mereço estar onde eu estou, eu mereço ser quem eu sou, da forma como eu trabalho, da forma como me comunico. Então a gente tem muito essa forma de atuar em algumas marcas de uma forma mais brincalhona e outras passando um recado mais sério, falando também sobre respeito, sobre empoderamento, sobre feminismo. Então tem muito espaço para a gente trabalhar isso em comunicação e é onde a gente demonstra que criatividade é super importante e sempre vai ser importante. A gente vai pautar em dados, a gente vai pautar em comportamento, a gente vai pautar em resultado, em conversão, mas sempre partindo de um ponto de vista de que criatividade, criação, sempre vai ter um papel único e fundamental para toda perspectiva de resultado de companhia, né? Então, como que a criatividade, a comunicação é onde se torna um diferencial também das marcas que a gente tem hoje para trabalhar. E acho que tendo aquela questão do propósito, né? De começar pelo porquê do livro lá do Simon Sinek, se você sabe onde você vai chegar, as coisas vão acontecendo e o Retail Media acaba sendo a ferramenta do que você vai usar para chegar no teu direcionamento, né? Que acho que é uma coisa importantíssima. Que às vezes a gente fica perdido nas distrações. Tá todo mundo falando de Retail Media, eu vou lá botar um dinheiro para ver se sai um ROI mais bonito, um ROAS mais bonito para mostrar para fazer um case. Mas não, acho que tem o propósito, né? Exato. Eu acho que hoje algo maior lá na frente, acho que eu acho que hoje a gente acaba tratando de uma forma mais segregada porque é novo, né? Então, o Retail Media está aqui e os formatos anteriores estão lá, mas cada vez mais acho que a gente tem que ter esse olhar sobre essas integrações, né? Sobre uma coisa só, porque o consumidor no final do dia ele é um só. Ele não é um dentro do supermercado, dentro da farmácia e outro fora quando ele está assistindo televisão ou quando ele está passando na rua. Então, como que a gente começa a combinar, na verdade, conseguir ter esse mapeamento de jornada como um todo para trazer mais colaboração e melhores resultados. Então, acho que, de novo, vai para um lugar de todo mundo ganha, sabe? As marcas ganham, os varejistas ganham, os consumidores também ganham com tudo isso. Essa não linearidade mais do consumidor, enfim, o novo mundo que a gente está vivendo, a vida do mídia está sendo difícil, né? A vida da compra de mídia, né? De fazer uma estratégia em alguns é muito mais complexo hoje em dia, mas eu queria que você falasse da questão da fragmentação, porque eu acho que, principalmente focado no Retail Media, que hoje a fragmentação a gente tem vários players, enfim, surge cada dia uma Retail Media Network em cada lugar, métricas diferentes, enfim, tem uma questão aí de fragmentação. Queria que você falasse assim, como que vocês estão lidando com isso e como isso poderia ser melhor, né? Enfim, como que o ecossistema poderia ser melhor para comprador de mídia, para o anunciante. Eu acho que é muito natural do momento que a gente vem de aceleração, de surgimento e de oportunidade também de desenvolvimento de produto, né? Onde também muitas startups se estruturam e criam, desenvolvem produtos que depois, posteriormente, podem ser absorvidos por outras grandes companhias ou mesmo se estruturam e se tornam grandes networks como um todo. Então, tem muito espaço para isso porque a gente está num momento de ganho de maturidade. E não é só no Brasil, né? Globalmente, isso, na verdade, tem acelerado, tem acontecido, e a gente tem oportunidade de explorar, de testar, de entender, de compreender como que isso vai agregar para o negócio como um todo. A dificuldade nesse momento, e acho que faz parte do momento como um todo, é como que você organiza, como que você padroniza e como que você gera comparabilidade, né? Então, eu, no ponto de vista de anunciante, no ponto de vista de indústria, preciso entender como que esse produto, trabalhado com outro produto de forma colaborativa, vai trazer o meu resultado no final do dia. Porque a fragmentação, ela traz um pouco dessa dificuldade, né? O quanto que isso aqui, de fato, dentro da mensuração que eu estou gerando, ela de fato gera valor e associada a alguma outra frente que eu também tenho que estar presente e como que eu gero resultado desse trabalho como um todo. Então eu tenho que experimentar e eu tenho espaço para gerar essa experimentação enquanto eu continuo fazendo um trabalho de arroz com feijão muito bem feito. A partir do momento que aquele produto começa a ganhar maturidade, ele começa a se estruturar para ter métricas que sejam comparáveis com outros parceiros que a gente tem. Então, quando a gente fala de padronização, de certa forma, dentro dessa fragmentação, é fundamental para a gente conseguir ganhar maturidade dentro do mercado, né? Então, para olhar para o Retail Media de uma forma mais madura, né, estruturada e fomentar, de fato, essa estrada de conectividade com outros players, a gente precisa ter uma certa padronização de métricas básicas
para que consiga começar a ser estruturado para esse olhar de arroz com feijão bem feito e a gente continuar testando, experimentando e explorando outras possibilidades que ainda estão por surgir. Entendi. Não, legal. Eu queria ir agora para um quadro de cartões, que é um quadro que a gente fala que a gente ou amarela quem precisa, não quem, mas o que precisa de atenção no mercado, e vermelho para a gente tem que tirar desse mercado, assim, que tipo, não tá ajudando, não tá atrapalhando o jogo. Então eu queria passar para você, Vitor, enfim, se você pudesse dar o seu cartão amarelo e o seu cartão vermelho aí para a indústria de retail media. Boa. Eu acho que, quando eu falo de amarelo, eu acho que são todos os veículos de mídia, talvez alguns já muito maduros no mercado, que ainda não se atentaram para o que é o retail media. O que vai se tornar o retail media, o espaço que ele vai ganhar nos próximos anos. Eu, pelo menos, acredito que nos próximos 4 anos ele vai ganhar muita maturidade e, se não se tornar um dos maiores, vai se tornar a maior frente de trabalho na frente de comunicação. Justamente por ter uma infinidade, uma massividade de dados que traz muita possibilidade de desenvolver comunicação no Brasil e globalmente. Então, acho que fica com um cartão amarelo aí de abre o olho, atenção, se você trabalha com comunicação, se você trabalha com mídia e você ainda não entendeu o valor que retail media tem, né? E como que você desenvolve produto também para se conectar com as retail media networks como um todo. E eu acho que o vermelho vai para justamente os retailers, os varejistas que ainda não se ligaram ou que se negam a olhar para isso, né? Para continuar acreditando que o varejo por si só ele é suficiente, né? Essa comunicação dentro daquilo que ele oferta, do ponto de vista comercial somente, é suficiente para ele. Não, acho que tem muito espaço para que a indústria, para que os anunciantes possam fomentar essa estrada, não só por uma forma dele ganhar, na verdade, novas formas de rentabilização do seu negócio, mas sobre conhecimento de consumidor, né? Então, como que as marcas podem trabalhar de forma colaborativas, dando espaço e também autonomia para que as marcas consigam fazer esse trabalho dentro das plataformas. Eu acho que tem muito espaço para isso e se você é um varejista e não trabalha com isso ainda, eu acho que você está quase que saindo de campo já como um todo. Eu vou perguntar assim, e os varejistas que dizem que estão fazendo e estão fazendo mais ou menos meia boca, também ficam com amarelo ou com vermelho? Agora eu vou te botar acho que tá no amarelo ali com a chance de um segundo amarelo para sair de campo, né? Então acho que tem que, de fato, se abrir, né? A se permitir e entender, olhar para fora. Quando você vê de um pequeno que está fazendo algo e está crescendo muito e você tem um grande que estruturou seu produto e está, na verdade, expandindo esse produto, pô, pelo menos se você é aquilo, né? O dono do espaço que engorda ali o seu gado. Então, acho que tem um pouco desse olhar para fora de falar assim, opa, peraí, se esse negócio está crescendo, se esse negócio está se desenvolvendo, não é só uma onda, né? Não é algo que vai subir, aparecer e desaparecer muito em breve. É algo que veio para ficar. Então, acho que as pessoas têm que estar atentas, de fato, para como que trabalham isso de forma madura, porque isso vai se tornar um produto muito estruturado no mercado daqui para frente. De que maneira, assim, você... Assim, eu acho que você, como L'Oréal, uma empresa que está fazendo um tremendo trabalho, eu acho que você pode passar uma dica para ambos varejistas varejistas, anunciantes e também provedores de serviços. Assim, o que você, desses 3 players aqui do mercado, o que você acha que cada um poderia fazer melhor para o mercado se desenvolver mais rápido e se desenvolver melhor? Tanto varejistas, outros anunciantes e também ferramentas de mercado. Acho que... Exato. Eu acho que é muito sobre como que a gente gera métricas que sejam comuns a todos, né? Então a gente consegue, na verdade, entender como que a jornada como um todo pode ser mapeada e como que a gente colabora mais no compartilhamento desse desenvolvimento. E também dando autonomia para que a gente consiga trabalhar de forma mais colaborativa, né? Então que eu não fique refém, na verdade, de um player de fomentar esse produto, né? De desenvolver e de utilizar esse produto, né? Então como que eu dou abertura para que a minha agência, para que eu internamente, como marca, tenha acesso quase que diário ou um dedo no pulso, de fato, para a tomada de decisão. Então, acho que isso vale para o varejista, isso vale
para os novos provedores que estão sendo criados, isso vale para as indústrias de se abrirem também para isso, né? Então, cada vez mais trabalhar esses dados de forma compartilhada, trabalhar, claro, dentro de uma forma que seja legal, né? Longe disso, mas criando jornadas e experiências mais únicas para o consumidor, ele vai ser impactado com o produto que ele quer, na hora que ele quer, no momento certo do dia ou da jornada dele como um todo, sem encher o saco, né? A pior coisa que tem é quando eu estou fazendo uma comunicação no momento que é completamente inapropriado para esse consumidor, né? Todo mundo aqui, a gente se coloca do ponto de vista de marca, mas também se coloca do ponto de vista de consumidor. Tem muita mídia que é inapropriada, que é chata, que é intrusiva. Tudo que a gente não quer é isso, né? Então, como que a gente começa a fomentar e trabalhar justamente esses ferramentais para que a gente consiga ter entregas mais qualitativas e seja mais agradável, seja menos intrusivo para o consumidor, seja relevante para ele, né? Então, quando ele está fazendo uma busca dentro do site do varejista, do aplicativo, isso se fomenta de uma forma mais orgânica, né, de mais fluida como um todo, ou mesmo quando a gente imputa um serviço, por exemplo, de conversa com esse consumidor, onde a gente pode utilizar inteligência artificial para tornar isso cada vez mais humanizado, ou mesmo a gente extrapola isso para ser uma conversa 100% humanizada, e fomenta para que isso se torne cada vez mais prático para esse consumidor no final do dia. Então, é sobre gerar essas conexões e não esquecer que criatividade, né, de novo, sempre vai ser um ponto crucial dentro disso tudo. Então, estar aberto para pensar e possibilitar essa possibilidade de pensar criativamente, não só para pensar em desenvolvimento de produto, mas ideias criativas que podem surgir, às vezes, de forma colaborativa com marcas e também com varejistas. Você tem esse negócio de colaboração, é um negócio que não é só mais colaboração de dados, data clean room que a gente está falando, é de colaborar mesmo e fazer parcerias. O que vocês estão fazendo que você possa falar de parcerias, de colaborações que vocês estão fazendo para maximizar, enfim, fazerem juntos, não só campanhas, mas enfim, o que vocês têm de parcerias rolando assim que você possa falar? Tem um exemplo muito legal. Eu acho que nessa linha que a gente acabou de mencionar sobre o WhatsApp. A gente fez uma parceria com a Raia Drogasil, o Grupo RD, para justamente criar um WhatsApp onde a gente combinou a nossa base de consumidores de Dermaclub com a base de Raia, né, Raia Drogasil. E aí ali, como uma drogaria não pode comunicar produtos de medicamento, mas pode comunicar produtos de beleza, a gente fez uma joint venture, né? E aí a gente trouxe o time da Meta, inclusive, colaborativamente, para criar esse WhatsApp oficial de Dermaclub mais Raia Drogasil para facilitar essas consumidoras a entenderem qual que é o produto ideal para a sua pele, para o seu tipo de cabelo, né? Então, falo muito sobre isso aqui, me repito, acho que um pouco nesse aspecto, mas é uma categoria que demanda muito assessoria, né? Demanda muito suporte para ter a certeza que eu estou comprando o meu produto certo. E a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito combinada do on com off, né? Então a gente conseguiu fazer com que essa consumidora tirasse essa dúvida, né? Tivesse as perguntas que ela tem sobre qual que é o produto adequado para ela e conseguia converter dentro de uma farmácia física, né? Então a gente conseguia ter esse trabalho ou mesmo uma adição ao carrinho e fazer só o clique retire depois dentro do aplicativo de Raia Drogasil. Então muitas possibilidades foram criadas a partir de um trabalho que foi assim, cara, temos a faca e o queijo na mão, né? Eu tenho uma base de dados de consumidores de Dermaclub que tem uma penetração considerável no mercado brasileiro, junto com uma das principais redes de farmácia do Brasil, que tem uma penetração altíssima também, que também tem um volume de conhecimento desse consumidor considerável. E como que a gente trabalha esses dados, como que a gente trabalha esse serviço sendo ofertado para a consumidora no final do dia. Então, acho que esse é um case, um exemplo, acho que de como que a gente consegue e trazer também um player que inicialmente nem era de retail media, né, mas que poderia trabalhar de forma colaborativa nesse desenvolvimento de conversa. Né? Então, como que o produto o WhatsApp também pode servir para isso. E aí eu vou fazer uma pergunta bem técnica. Vocês usaram Data Clean Room, fizeram uma colaboração de dados e aí usaram a API do WhatsApp? Exato. Acho que foi essa combinação. Então tem um Data Clean Room que já era trabalhado, na verdade, através do time de Raia, de RD, e a gente conseguiu trazer os nossos dados para trabalhar de forma colaborativa com eles e entender quem já tem um comportamento, por exemplo, de consumir marca La Roche-Posay, por exemplo, mas nunca comprou com a Raia. Então eu poderia, na verdade, entender que é um consumidor de La Roche-Posay que nunca comprou com a Raia ou que tem um comportamento de consumir
La Roche-Posay na Raia, mas nunca comprou no online. Então a gente tem essa possibilidade de fazer essas pequenas combinações de audiências, né? Onde eu não tenho acesso à informação da base de dados da Raia, a Raia também não tem informação direta com relação à base de Derma Club, mas a gente conseguia trabalhar essas audiências criadas e também, por que não, criar esses lookalikes, né? Então, pessoas que têm comportamentos similares a esses que a gente identificou ali e começar a fazer um processo de recrutamento também. Então, ganha-ganha, né? Não, assim, eu achei demais, eu achei esse case demais e eu acho que ele tem uma coisa que, assim, pelo que eu entendi e que me parece fora do padrão, que tá vindo um dado da L'Oréal sobre uma propensão de compra, ou sobre uma propensão, não, sobre um histórico de compra de uma marca, para essa pessoa começar a comprar na Raia. Sim. Geralmente enfim, me parece diferente de tudo que a gente está acostumado, né? Porque geralmente você vem com um dado, não, foi feita uma colaboração, esse dado mostrou que a pessoa, enfim, tem a propensão, essa audiência anonimizada tem essa propensão, e ela tá comprando ali na Raia Drogasil, na RD. Exato. Então ela já tem um comportamento de compra na Raia, mas talvez nunca para aquela marca. Você pode trabalhar justamente essa oportunidade de propensão nesse sentido. E por que não? Eu acho que a gente vai chegar em algum momento nesses avanços, mas por que não trabalhar já a localização? Então eu estou passando na frente de uma Raia, eu estou dentro da Raia, e recebo o WhatsApp falando, você está com uma dúvida ou você já comprou essa marca aqui antes, como que eu posso te ajudar a tirar dúvidas sobre esse determinado produto e você combinar aqui e talvez, por que não, um desconto aproveitando que você já está aqui dentro. Então, tem muito espaço ainda, tem muito lugar para a gente trabalhar e expandir, na verdade, o que esse serviço pode ser ofertado. Eu não conheci esse case, achei espetacular, achei um baita exemplo. Eu quero arrancar mais case aí de você, Vitor. Eu tenho outro case assim que você possa contar com algum outro. Não precisa ser. Enfim, eu quero mais case. Queremos mais case. Eu acho que a gente tem cases, por exemplo, de collaborative ads, por exemplo, que a gente faz com Meta. Então é uma das frentes que a gente investe muito estruturada, junto com alguns varejistas, né? E aí, junto com alguns players, inclusive de retail media, porque a gente consegue trazer consumidores que hoje fazem parte de uma rede social, né? No caso Instagram, Facebook, para o varejo, né? Então, assim, para eles também é relevante, porque eu estou trazendo novos consumidores para lá. E também trabalhando todos os conhecimentos que já existem por parte desse varejista sobre esse consumidor também. Então, eu consigo montar um catálogo de ofertas de produtos combinados, então é um catálogo personalizado, né? Então você compra Kerastase, mas você também compra Lancôme, mas você também compra Yves Saint Laurent. Então como que eu monto esse catálogo de ofertas no momento que você está de inspiração, de descontração dentro do Facebook ou dentro do Instagram, e você começa a considerar que essas marcas combinadas ali, elas têm tudo a ver com você, né? E a partir desse momento que a gente leva para o varejista, ele pode navegar, ver as ofertas, montar o carrinho dele e às vezes não converter. E a gente fala assim, puxa, essa campanha não deu resultado. E a gente fez um case para justamente conseguir entender se essa campanha não deu resultado ou, na verdade, esse resultado ele não aconteceu ali no online, mas ele aconteceu em alguma forma no offline. E a gente conseguiu gerar esse mapeamento por geolocalização, isolando a audiência específica de uma região e expondo a essa comunicação, e entendeu que a gente gerou lift de vendas offline naquela região para essas marcas que foram trabalhadas em colaboração com esse varejista. Então, tem muito espaço para expandir, que o ROAS, né, que a gente acaba sempre trazendo, ele não é só o ROAS online, ele é um ROAS O+O, ele é total, né, e tem possibilidade de começar a gerar esse tipo de entendimento. De novo, porque a gente está falando de jornadas que não são lineares. Então você fala assim, essa campanha não deu resultado. Por que não? Se você, na verdade, tem a possibilidade de começar a mensurar isso também sobre um comportamento que pode iniciar no digital, pode ir para o offline, pode voltar para o digital, mas ele pode também ser concluído no offline. E aí você tem uma mensuração de resultado que vai muito além do que é só aquilo que, em geral, as métricas vão nos dizer sobre uma determinada jornada específica. Nossa, o nível de maturidade muito acima. Acho não, tenho certeza que quem está ouvindo vai falar, pô, peraí. Alguém já chegou lá na frente. Acho que
acho que inspirador para as anunciantes e varejistas aqui também. E eu queria, caminhando para o final, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do on e off que você estava falando, né? Porque a gente sabe que por mais que tenha uma penetração muito grande no online, o mercado de cosméticos e de beleza, ainda offline é muito maior. Então, queria saber um pouco como que vocês navegam isso, essa não linearidade, essa omnicanalidade, enfim, tudo isso. Eu queria que você desse um pouco do teu view sobre esse tema. Exato, eu acho que é sobre esse olhar, né, essa perspectiva de que o consumidor é um só, né? Ele navega sobre diferentes frentes, mas ele está presente no mundo offline, né? Sim. No mundo online, e essa jornada ela é combinada. Então, como que a gente tem que deixar de tentar criar uma linearidade na comunicação? Então, nesse momento eu vou impactar com awareness, depois nesse momento eu vou falar sobre o meu produto em mais detalhe para ele começar a me considerar, e depois aqui eu vou trazer uma oferta para ele com frete grátis, ele vai converter. Não existe isso, né? Às vezes eu estou justamente numa comunicação com objetivo de conversão e é onde ele, na verdade, está ganhando awareness sobre a minha marca. Ele está começando a descobrir a minha marca nesse sentido. Então, a gente tem que trabalhar, na verdade, a presença e o olhar de sempre presente em todos os lugares, entendendo que se eu deixo alguma dessas bolas cair, né? Se eu deixo de investir em alguma dessas frentes, eu estou perdendo uma oportunidade que pode ser o momento de entrada desse consumidor, ou ele pode ser o momento de conversão também desse consumidor, né? Então, inicialmente, um ponto onde eu estaria trabalhando só uma comunicação de awareness e eu deixo de trabalhar um call to action claro, né, com uma oferta para ele, de repente, converter naquele momento, de ser direcionado para um varejista, e por isso um Collaborative Ads também trabalha sobre isso, ou um call to WhatsApp, para onde ele tem mais dúvidas sobre isso, ele pode também gerar uma conversão no final do dia. Então é sobre gerar essa conectividade, né, entendendo que isso pode começar num lugar ou no outro, mas com diferentes pontos para esse consumidor. Então, muita atenção, na verdade, para não falar esse resultado aqui não tá me gerando resultado de conversão, ou não está me gerando ROAS, então eu vou cancelar esse investimento. Ou eu vou cortar esse investimento aqui porque eu estou chegando no final do mês, a grana está curta e eu preciso fazer meu PNL estar positivo. Entenda que isso vai ter um impacto para muito além daquele investimento que está sendo gerado ali. Então é sobre ter esse olhar de continuidade, né? O que a gente fala muito sobre always on, né? Mas é sobre entender que essas jornadas elas são únicas, né, e complementares o tempo todo. Então você precisa manter, o que traz mais complexidade para quem está sentado na cadeira, para quem está na indústria como um todo, mas que traz altíssimos resultados no longo prazo. Você está trazendo não só o resultado de curtíssimo prazo, nesse quarter, né, nesse mês, mas também sobre o que você está construindo de marca no longo prazo. Legal. Bom, vamos chegando ao final desse papo. Eu adoraria continuar. Acho que enfim, precisa acabar, né? Mas fica assim super aberto para você voltar, enfim, para a gente continuar falando mais. Tem spoiler aí que você tem que contar, como que vocês estão falando, claro, com alguns varejistas, precisa voltar. Eu adorei o papo. Vitor, você tem alguma coisa que você gostaria de falar, assim, que ficou faltando, ou que você gostaria de deixar um recado, alguma coisa? Não, acho que é justamente esse trabalho colaborativo, né? Acho que é onde a gente tem espaço para testar, errar, experimentar, desenvolver de forma colaborativa. Eu acho que até mesmo entre anunciantes, né? Como que a gente colabora para que, para os varejistas, para os desenvolvedores como um todo, a gente consiga ter abertura para criar de forma conjunta. E a gente pode trabalhar também marcas, e a gente teve também, se tivesse mais tempo aqui eu estaria falando de outros cases que a gente já fez, mas a gente trabalha de forma colaborativa com a indústria de fashion, por exemplo, né? Porque a beleza e fashion andam acho que de forma muito casadas. Para isso a gente arrumou tempo. Queremos o case de fashion. A gente fez um trabalho junto com o Grupo Soma, onde a gente trabalhou justamente também base combinadas, porque a gente entendia que a marca Enig tinha muito espaço para trabalhar com a gente em beleza. E a gente trabalhou esses dados combinados e levamos para o WhatsApp também essa conversa de consumidores que tinham interesse em beleza e que pertenciam também à base ali de dados da Enig. Então a gente pôde trabalhar isso, também teve resultados muito positivos de atração de novos consumidores e também
de agregar, na verdade, conhecimento sobre essas consumidoras. Então, acho que é sobre esse olhar de não se limita somente a varejo, mais indústria, mas também as indústrias podem trabalhar de uma forma mais colaborativa e orgânica, né? Então, não só aquela conversinha na rede social entre marcas, mas como que a gente também pode desenvolver produto e pensar de forma mais colaborativa. Eu vou deixar você pensar mais um case. Eu vou falar uma coisa importante aqui, que é o seguinte. O Retail Media FC está aqui para isso. Acho que as marcas que tiverem, as empresas que tiverem, que quiserem colaborar e que quiserem fazer coisas juntas, tá aqui para isso. A ideia aqui eu acho que esse é um tipo de coisa que ajuda a crescer e é muito legal ver colaboração, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, de ver as pessoas colaborando, fazendo coisas juntas, é muito até prazeroso, né? A gente vê isso. Então fica aqui super aberto para a gente, enfim, poder destravar isso, que aconteçam conversas, que aconteçam cases juntos que possam ser nascidos aqui, porque esse é o principal objetivo de construir uma comunidade, né? Então, isso falado, vamos para mais algum case? Pensou em algum case? Botei assim no queima-roupa? Nossa, acho que agora vou ficar para a próxima a gente contar mais um, mas vou pensar em alguma coisa até nesse aspecto que está desenvolvendo de B2B, como que a gente acelera na frente de pequenos e médios players. E tem uma última coisa que que faltou aqui, quem da indústria que está batendo um bolão, né? Que você recomendaria que viesse, que você recomendasse, poxa, traga aqui pessoas que tem a agregar, que tem a falar, que tem conteúdo, que fez alguma coisa, que tem autoridade para falar, que, enfim, tem um conteúdo bacana para compartilhar, que vai ser inspirador. Enfim, queria, Vitor, que você pudesse... Vou fazer uma triangulação. Acho que quando a gente fala de retail media, vou falar da Cris Bistaco, a CEO da Época Cosméticos, e acho que pode trazer muito desse desenvolvimento colaborativo. A gente começou ali fazendo algumas iniciativas de collaborative ads e hoje, na verdade, tem toda uma série de produtos que foram criados pela Época que hoje são muito, muito interessantes para a gente e a gente tem desenvolvido de forma muito conjunta. Eu acho que muito com essa abertura que ela dá também para a gente ter essas conversas continuadas. Outra frente, eu vou falar aqui do time da Meta, então Flávia Ruiz, que ajuda bastante nessa fomentar e desenvolver produto dentro de WhatsApp, dentro do que a gente tem feito de formatos colaborativos com varejistas. Então, isso tem fomentado bastante. Uma pessoa que está batendo um bolão e ajuda muito a gente nessa frente. E, por último, acho que um parceiro que, sem ele, a gente não conseguiria desenvolver, que é hoje, uma das nossas agências, a agência de mídia de performance, que é a Neo Performance, que é o Rafael, que também é CEO da agência, e que desenvolve com a gente aí muito dessa operação no dia a dia. Tem um time dedicado dentro da L'Oréal que trabalha diretamente com eles, tanto nas operações dentro de momento de eventos ou de sazonalidade, mas que no dia a dia ali tem um dedo no pulso da operação e mantém essa operação de forma muito saudável e pensa em desenvolvimento de produto, de ferramental, de métrica, que é muito, muito, muito legal. Então, acho que é um outro cara também, acho que muito bacana, que está batendo um bolão com a gente e que eu espero que nenhum concorrente leve também, porque a gente, na verdade, continua tendo um trabalho muito colaborativo com eles e junto com os players como um todo. Poxa, legal. Vitor, eu adorei o papo, eu me diverti muito, aprendi ainda mais. Eu saio, assim, com uma visão muito mais ampla. Tenho certeza que quem viu tudo ou que vai ver cortes, enfim, tenho certeza que a gente gerou muito valor para a comunidade hoje, assim, podemos dormir tranquilo, né? Fico feliz. Eu também, assim, deixar portas abertas. Reforçar também o convite para o Alan, né? Que foi o Alan, ele pode pedir música no Fantástico, porque vieram 3 pessoas aqui já falar dele. que falaram, né? Não sei se eu vou conseguir lembrar, foi o Mário Meirelles do Mercado Livre, foi a Thaisa Leal da LifeHamp. Enfim, agora não tô lembrando. Celinha, talvez, também? Não lembro, agora não lembro. Enfim, mas ele pode já pedir música. Acho que quando ele vier, a primeira pergunta para ele qual é a música, porque ele foi recomendado 3 vezes. E ele gosta muito de música, então acho que você pode começar por aí também. Eu descobri que ele é o negócio do Sargento Pimenta, né? Exato, um dos fundadores do Sargento Pimenta. Nossa, que legal. Que legal. Bom, enfim, eu queria agradecer, deixar portas abertas e
enfim, falar que foi muito bom e espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se divertido também, enfim, que você tenha sentido prazer em fazer esse Sem bate-papo. dúvida. Eu acho que é muito divertido, né? Eu acho que quando a gente fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a Sim. gente trabalha e a gente se inspira e consegue ver, na verdade, uma jornada pela frente ainda de possibilidades, né? Então a gente olhar para, cara, estamos em 2024 e quanto tem ainda de mato alto, né? Então acho que é muito divertido ter esse tipo de troca e pensar como que a gente consegue colaborar e desenvolver de fato o mercado. Porque eu acho que só se torna mais divertido e cria mais espaço para a gente trabalhar e trazer resultado. Então, muito obrigado de novamente pelo convite. Eu que agradeço a tua presença aqui, Vitor. Brigadão. Valeu. E fiquem ligados, curtem, compartilhem esse episódio maravilhoso e, enfim, brigadão. Isso aí. Obrigado.